Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a atuação da Câmara Municipal de Teresópolis agora em 2011. No último bloco a gente estava falando justamente sobre essa questão do relacionamento do Executivo com o Legislativo, sobre o papel que o Executivo tem em relação a essa percepção da população de que as coisas vão bem, de que as autoridades estão exercendo bem o seu papel. O que você acha disso, Vaguinho? Você acha que esse relacionamento aí entre o Legislativo e o Executivo, nessa legislatura, nessa composição da Câmara, ele foi bem conduzido? Quer dizer, o papel da Câmara foi de fato exercido aí, o papel de ser o fiscalizador, né? Porque além de fazer leis, a Câmara também tem esse papel de ser o fiscalizador do Poder Executivo. Esse relacionamento está bem feito? Não está bem feito, não foi bem feito, certo? Eu acho que a gente falava em off aqui também, né? Não há separação do Legislativo e do Executivo. E muitas vezes não acontece isso. Na percepção do público, né? Na percepção do eleitor. Na percepção do público e também, muitas vezes, como aconteceu, na percepção do Executivo. O Legislativo é o quintal da casa do Executivo. Isso não pode. Certo. E como acontece em algumas casas também, existe lá os vereadores são os principais e o baixo clero. Então, a relação é diferente, certo? Relação diferente. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não sabem o que o vereador, né, tem que fazer, no bom sentido, né, para poder conseguir ou para ser ouvido, para que o grito lá, o pedido da população chegue até o prefeito. Ele tem que ir de pires na mão, tem que se humilhar, não pode ser assim, certo? Tem que existir a separação dos poderes e não houve em relação ao governo que foi afastado, certo? Não houve mesmo. O governo sempre olhou o Legislativo de cima para baixo. E vocês acham, né, eu começo aí pela Cláudia, vocês acham que o Legislativo aprendeu a lição a partir do que aconteceu, desses fatos que foram inéditos na história de Teresópolis, a cassação do prefeito Jorge Mário? Você acha que essa pressão popular, esse clamor popular que acabou culminando com o afastamento do prefeito, vocês acham que o Legislativo aprendeu essa lição de que é preciso realmente fazer essa separação clara diante da opinião pública? O que você acha, Cláudia? Eu acho que Teresópolis viveu um momento histórico, né, em relação à cassação. E a Câmara, ela viveu, são dois tempos. Um, que é antes do ex-prefeito, e agora esse novo governo, que é o interino do prefeito Arley. A nossa relação hoje, ela é uma relação que ela existe, ela está tentando caminhar, com a gente tentando conversar com o prefeito, tentar pedir algumas coisas. Eu, como entrei agora, eu peguei o barco andando, eu não consigo entrar no bloqueio. Parece que as coisas estão divididas por setores. A saúde com algum vereador, a feirinha com outro vereador, algumas secretarias com alguns vereadores. Então eu estou sentindo dificuldade de entrar. Apesar que todas as vezes que eu procurei o Executivo, eu fui recebida. Eu não deixei de ser recebida em nenhum momento. Mas o que a gente vê é que está complicado de você conseguir ter uma solicitação atendida. Quando a gente fala solicitação, não é a solicitação individual, é uma solicitação coletiva. Um asfaltamento, uma vaga de creche, de repente um ensino superior em algum lugar, um ensino de segundo grau em algum lugar, um ônibus que não está indo em determinado lugar. Então, são pedidos que chegam todas as horas no nosso gabinete que a gente está tentando. Mas eu acho que, como eu estou começando, né, acho que 3 meses é pouco para a gente avaliar, eu faço votos que esse governo escute o vereador. O vereador, ele representa a população de Teresópolis, né? Então, eu fui eleita, quer dizer, não fui, mas peguei agora com 1.700 votos, mas hoje eu não represento 1.700 votos. Eu represento toda a população que hoje encontra com a gente na rua. Exatamente. Quando o vereador ele está lá, ele não é o vereador de 1.700, 2.000, de 3.000, de 4.000. Ele é o vereador de 160, né? 170 o que a gente pede é que realmente o vereador seja um poder. É um poder separado e tem que ser respeitado como tal. Mas só para acrescentar aqui, no início do nosso mandato, eu fui em todas as secretarias. Se não me engano, uma ou duas, todas as secretarias, sentar com o secretário para conhecer a estrutura da secretaria, me oferecer, é estranho, teve secretário que falou, você está querendo o quê? Não estou querendo, né? Eu vim conhecer, eu vim oferecer, eu vim trabalhar junto, né? Então tem um pouco... Enfim, essa questão é que desse relacionamento é uma coisa que precisa ser construída e construída da forma mais saudável possível, Sim. Que realmente, pelo que a gente via nas legislaturas passadas, principalmente, a coisa não estava muito bem definida o papel
né, o papel nós de quem? votamos o orçamento de 2012 sem fazer uma reunião com o Executivo. Foi a primeira vez que eu votei um orçamento sem que o prefeito falasse, olha, aqui são as prioridades, pá, pá, pá. E foi até eu elogiei, porque nos outros mandatos que eu tive, a gente não conseguia apresentar emenda, né? E nesse mandato, quer dizer, pouquinho o tempo que eu estou, a gente conseguiu apresentar emenda ao orçamento, né? Não sabemos ainda se vai ser aprovado pelo Executivo, mas com certeza serão, mas conseguimos dar um passo, é um avanço. Né? Eu considero isso um avanço, você apresentar uma emenda no orçamento, quando você manda uma peça, você mexer naquela peça, é muito difícil. Eu acho que é exatamente isso, pelo menos, vou dizer a minha percepção aqui de fora, né? A percepção é que realmente houve aí um ponto de ruptura ali com a cassação do prefeito Jorge Mari, que a partir daí houve um amadurecimento da Câmara. Agora em 2011, eu acho que a Câmara teve uma produção de leis, a gente até mostrou isso no programa passado, né? Os vereadores que estiveram aqui presentes falaram algumas dessas leis que acabam passando despercebidas do grande público, mas são leis muito importantes para o andamento do município, para o desenvolvimento do município. Vamos falar sobre um outro assunto para a gente encerrar esse bloco, que é uma questão polêmica, tão polêmica que hoje aqui a gente tem pessoas que pensam diferente, e isso é que faz a pluralidade da Câmara, isso é que faz a democracia, né? Então, a Câmara acabou de aprovar um aumento do número de vereadores dos atuais 12 para 21, como era no passado. Cláudia, eu sei que é a favor do aumento, desse aumento dos 21. Vaguinho, eu sei que é contra. Então vamos lá, vamos saber por que vocês votaram diferente aí. Quem quer começar? Hoje eu vou ser democrático agora nesse bloco, já que no primeiro foram as damas. Então, vamos lá, Vaguinho. Não tem problema nenhum. Eu acho que... A gente já conversou sobre isso. Já conversamos e você falou bem, né? Eu acho que essa discussão que é interessante e que torna a política... Sem dúvida. A política mesmo, né? Eu defendo os 12, sempre defendi, porque eu não vejo necessidade de aumentar o número de vereadores. Não vejo. Eu acho que 12, no máximo, a gente até conversou isso também, no máximo 15. No máximo 15, mas eu acho que 21 é extrapolado. Inclusive 15, como, até a título de informação, recentemente aprovaram as câmaras de Petrópolis e de Nova Friburgo, municípios vizinhos que têm, inclusive, mais eleitores do que Teresópolis. Sabe por quê, Rolf? Sabe por quê? Por exemplo, é uma crítica que eu acho que é matéria de reportagem também, em relação ao próprio legislativo mesmo. Vou tentar fazer um link. Em relação, por exemplo, às comissões, que não funcionam. Né? Com 12 vereadores, né? Não funciona. Eu acho que com 21 a confusão, me permita falar assim, será muito maior. Certo? Será muito maior. É preciso trazer os temas, é preciso debater os temas, é preciso que os vereadores se posicionem, é preciso que haja com a sociedade um diálogo melhor, um diálogo num certo nível. Então eu acho que 15 seria bom, 12 para mim está ótimo. Cláudia, por que 21? Rolf, eu sempre defendi uma maior representatividade na Câmara. Eu entrei na Câmara quando eram 19 vereadores. Eu fui a última a entrar com 500 votos, né? Depois passamos para 21, eu permaneci na Câmara. Baixou para 12, eu permaneci na Câmara. Então eu passei todas as etapas. Então eu posso falar com certeza que 21 representa uma maior pluralidade, né? Uma maior representatividade. Você com 21 você tem líder comunitário, você tem mais mulheres na Câmara, e com 12 a Câmara não representa o ideal da população. Ela não representa aquilo que a população escolheu. Veja bem, vamos falar em questão de votos, né? Nós tivemos 5 vereadores, e é democrático, é a regra, então eles não são culpados de nada, eles têm que estar por ali, que fizeram menos votos do que o vereador Dr. Antônio Francisco, que o vereador Dr. Raimundo Amorim, que a vereadora doutora Cláudia. Então, se fosse por desejo, seriam os 12 mais votados. Não aconteceu, entraram 5. O Vaguinho é um deles, que entrou com 1.332. O doutor Habib com 1.200 e pouco. Mas aí é uma questão, né, diferente, né? Uma questão de não coeficiente eleitoral que não tem a ver com... Exatamente, né? mas você não representa o ideal que a população quer. E veja por outro lado, nós temos uma porcentagem, é lei de responsabilidade fiscal. Só se manda para a Câmara aqueles 6% que a Câmara pode receber. Pode receber menos? Pode. Para isso que nós estamos lá, para gastar menos. Quando você gasta
6%, você pode gastar os 6% para 12 vereadores, como vem sendo gasto, como você pode ser 6% para 21 vereadores. O que vai diminuir? Vai diminuir as mordomias, vai diminuir. Não tem necessidade de ter vereador com 2 carros, não tem necessidade de vereador ganhar diária, não tem necessidade de ter apenas 6 cargos de comissão, porque é moeda de troca. Tem que ter cada gabinete a sua estrutura. O gabinete tem que ser bem estruturado, com 4 cargos de assessores que nós temos e mais um cargo de coordenador de gabinete. E podendo ter um assessor de comissão que seja dado para todos os gabinetes, não fazendo diferença de vereador para vereador. Porque aí você vira numa moeda de troca lá na frente e isso a gente não pode ter admissível. Você só explica o que é mordomia, porque eu não tenho mordomia. Não, olha só, vereador. Não tenho mordomia, não. Foi questão de... Eu não tenho 2 carros, certo? Eu também não tenho, né? Eu teria que ter 2 carros no meu mandato. Pelo que prevê. Pelo que prevê, mas só temos um. Mas tem vereador que tem 2 carros. Você também teria que ter 2 carros. Um Gol e um... Um carro meu foi doado à Secretaria de Meio Ambiente. Não, então você tem 2 carros, você só doou. Não. Foi sessão da Câmara. O carro não é meu, é sessão da Câmara. Então, mas é sessão da casa. É do teu mandato. Não pertence mais ao meu mandato. O meu mandato está lá. É o carro que eu tenho hoje. Bom, mas enfim, a questão é que não tem necessidade de ter 2 carros. Não tem. Ainda mais para ceder para a prefeitura. Você vê que é uma questão que realmente a gente teria que ter um programa inteiro para dedicar a esse debate aí, porque é bem polêmico. Eu quero pedir licença a vocês, infelizmente nosso tempo terminou. Eu acho que, pelo que eu estou percebendo, vocês colocaram assim, os pontos principais pela defesa dos 12, dos 21, de uma forma resumida e muito pontual. Ficou muito bem explicado. Eu, pelo menos, entendi perfeitamente que existem pontos positivos, tanto de um lado quanto de outro. Sim, com certeza. E é uma questão que eu tenho certeza que a Câmara, com esse amadurecimento que hoje ela tem, depois desse fato que aconteceu da cassação do prefeito Jorge Mário, eu tenho certeza que ela vai saber administrar, ou, enfim, mantendo os 21, ou reduzindo novamente para 12, ou, de repente, chegando num meio termo 15, aí, 15 vereadores. Inclusive, nós já temos até conversado isso. Eu, o vereador Vaguinho e o vereador Cláudio Melo, para uma redução para 15, ou até mesmo 17, que eu acho que 17 era até um número bom. Mas a gente está conversando ainda, isso não está definido não, nós estamos conversando ainda sobre isso. Eu acho que é uma conversa que tem que ser feita e realmente... E justamente esse debate, quando acontece sobre um tema como esse, tem que acontecer porque são muitas cabeças ali, né, pensando 12, 15, 21 que seja, mas que Teresópolis esteja sempre representada ali da melhor maneira. Quero agradecer muito a presença dos vereadores Vaguinho, doutora Cláudia. Desculpe que o nosso tempo é curtíssimo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Ponto Final. Estamos à disposição. Tá bom, fica a sugestão para tratar das comissões da Câmara. Com certeza, depois a gente vai falar sobre isso, porque ao longo de 2012 eu vou ter vocês novamente aqui para a gente voltar a falar sobre esses temas ligados à Câmara Municipal. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final numa entrevista com o presidente da Câmara, Cleiton Valentim. Até já.